que a gente faz depois disso, né? Como que a gente pode começar a pensar o dia seguinte disso, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Ivan, eu estou fazendo mestrado em Gestão de Políticas Públicas lá na IASH, USP Leste, e estou fazendo uma pesquisa voltada mais para as políticas de cultura, mas pensando aí políticas públicas no geral, né? Fui secretário de Cultura e Turismo em Bragança Paulista, e é isso aí. Estou vivendo nessa quarentena, assim como todo mundo literalmente. E então a ideia é tentar fazer disso algo mais produtivo e começar a pensar nessas questões, né? Então, vou tentar lançar aí com vocês os assuntos hoje, né? Como é que a gente vai passar, e já já eu dou qual que é o tema do dia de hoje, né? Então, a ideia é partir do que está acontecendo, de tudo que a gente está vivendo, né, dos fatos que estão rolando, cruzando com esse campus. Então, a ideia é dialogar entendendo os papéis do Estado, entender o que é que o Estado faz, né, ou o que cada ideologia pensa disso, né? Então, entender os papéis do Estado localizados no tempo e dentro desses enquadramentos ideológicos. Para que serve o Estado, né? A gente tem aí classicamente, o que era o Estado, né? A gente tinha ele como defesa no campo militar, como garantia dos contratos que as pessoas faziam entre si, como manutenção da ordem, ou seja, o Estado sempre foi quem tem o monopólio da força. Eles podem exercer força, o Estado pode exercer força sem precisar da satisfação. E regula a economia, né? Classicamente é quem faz a cunhagem da moeda, né? Quem imprime dinheiro hoje em dia, né? E só que aí a gente foi passando por uma sociedade mais complexa e mais interdependente, né? As pessoas são interdependentes, exercem papéis na sociedade que são complementares. A gente não faz, todo mundo cuida de toda a sua subsistência, né? Isso é tudo mais complexo. Então, isso, quando complexifica a sociedade, qual é a função do Estado a partir disso, né? E então, a partir disso, são alguns temas que a gente vai discutir, ligados também a partir dessa interdependência, o desenvolvimento das políticas sociais, né, que começam a partir disso, como, por exemplo, as políticas de saúde, que é algo que a gente vai conversar bastante. Além disso, a gente entender capacidades estatais. O que é a capacidade que o Estado tem de ação? Como é que o Estado constrói capacidade de ação? Como ele pode, por exemplo, reagir a isso que a gente está vendo? Esse é um dos temas que eu queria aprofundar hoje, né? Capacidades de ação do Estado. Além disso, governança, entender um pouco como é que o Estado consegue agrupar os interesses e conversar, né? Fazer aí uma governança de vários interesses juntos, né? De pensar a gestão com base em resultados, enfim. E principal, entender que o Estado está sempre lidando com a questão de recursos vindo de algum lugar, ou seja, de onde vêm esses recursos e para onde vão esses recursos do Estado, né? Entender também processos de mudança de política, né? Como é que isso acontece. E aí, por exemplo, entender duas questões dentro disso. Eu estou falando esses assuntos assim como tópicos que vão ser abordados nessas lives, tá? Políticas públicas e processos de mudança. Então, entender, por exemplo, que as políticas elas têm uma inércia. Por exemplo, a gente sabe que o governo que está aqui no Brasil atualmente, ele não é um governo que se interessa, por exemplo, pela existência do SUS. Ele não é um governo que se interessa pelo Bolsa Família, pela universidade pública. Mas mesmo que não interesse, porque ele tem essa mentalidade, essa ideia de um Estado mínimo, por que essas políticas eles não conseguem simplesmente desmontar completamente isso e zerar isso, né? A gente pode dizer que sim, há ações que estão ou desestabilizando ou desmontando isso ou aquilo, mas você não desmonta tudo, né? Embora
talvez fosse interessante. Então, por que essas coisas se mantêm, né? Outra coisa que também é interessante da gente pensar é na ideia de janela de oportunidade e fluxos de política. Como uma janela de oportunidade, ela pode fazer com que surja uma nova política ou que uma política mude. Então, hoje que a gente está vivendo é uma grande janela de oportunidade, que é por isso que eu queria conversar muito sobre isso, porque a gente vai ter que reconstruir em algum momento, né? Mas chamar atenção, por exemplo, para uma coisa que a gente está discutindo no mundo inteiro hoje, que é a renda básica ou a renda mínima, né? Isso está sendo discutido hoje porque a gente está vivendo uma janela de oportunidade para a gente discutir isso, né? Está sendo urgente falar sobre isso agora, então talvez esses governos, que não só aqui no Brasil, mas em muitos lugares, não teriam interesse em fazer esse tipo de ação, talvez se sintam obrigados a fazer isso, né? Tá. E aí, além disso, além de entender esses processos de mudança, entender os impactos do que é que está acontecendo a partir disso, a partir dessa crise do coronavírus, né? Atualizar cenário, impactos econômicos, políticos e sociais disso, e pensar também vida em isolamento, né? A gente entender essa nova sociabilidade que não é nova, essa sociabilidade digital que não é exatamente nova, mas que agora que a gente está em isolamento é a única sociabilidade que a gente consegue exercer. Entender estratégias para o bem-estar físico e mental, que é para a gente conseguir viver, porque aí uma das coisas que eu vou falar depois, a gente não sabe quanto tempo a gente vai passar nesse processo de isolamento. E entender isso como um lugar de novos paradigmas de atuação social, profissional, pessoal, dentro desse paradigma de isolamento, né? Bom, então vamos entrar agora no assunto do dia mesmo. Esse era um prólogo falando do que vai ser desenvolvido ao longo das lives aí. E esse primeiro encontro eu estou chamando de Saindo da Negação. Por quê que eu estou chamando isso? Porque eu estou entendendo, eu entendi pessoalmente assim ao longo dessa semana, que eu não estava conseguindo entender o que é que estava acontecendo. E eu não sei quem mais sentiu ou sente isso hoje. E entender e aceitar que a gente está vivendo um evento histórico sem precedentes, né? E que envolve, portanto, uma infinidade de coisas que a gente não sabe. A gente está acostumado a viver dentro de uma realidade não é controlada, mas mais ou menos a gente tinha a sensação de algo, uma realidade previsível, né, que a gente conseguia planejar as coisas e de repente a gente está aqui num momento único que a gente não sabe como é que isso vai andar, né? E entender, então, portanto, quais são essas muitas coisas que a gente não sabe, né? A gente, pessoas humanas, a humanidade como um todo, né? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente não sabe, óbvio, né? Me desculpa para quem eu for meio repetitivo, né? Talvez a gente parta de coisas que as pessoas já estão sabendo, mas eu precisava trabalhar com uma ideia de galgar degraus para que todo mundo esteja na mesma página, né? Então entender primeiro, a gente não sabe, esse vírus até pouco tempo atrás era desconhecido, a gente não sabia nada, a gente não sabe de cura, a gente não sabe de imunização, então não tem nada de remédio, nada de vacina, a gente não sabe de onde veio, não de qual continente, mas de qual animal, por exemplo, a gente não sabe da onde veio isso, a gente não sabe quando esse vírus chegou ao Brasil. Qual é o dado que a gente tem? A gente tem o dado de quando registrou-se o primeiro caso, oficialmente. Não necessariamente esse foi o primeiro caso que de fato existiu no Brasil. A gente não sabe quando quando esse vírus chegou aqui no país. A gente não sabe o número de infecções.
A gente não sabe quantas são as infecções nesse momento. A gente trabalha diariamente aí com uma atualização do Ministério da Saúde, mas que a gente não sabe se esse número, na verdade a gente sabe, esse número não é real. Esse número são os casos confirmados. E aí a gente vai discutir sobre qual é essa metodologia. Como é que esses casos estão sendo analisados, né? Quanto tempo demora para sair um exame, por exemplo? Aqui em Bragança, que é onde eu estou vivendo, tem uma morte que aconteceu há uma semana. E que a gente ainda não teve confirmação se foi um caso de coronavírus ou não. Os exames estão demorando mais de uma semana para saírem o resultado. Isso quer dizer que a gente está trabalhando com um número que não é atual, que não é real. Então, isso é importante da gente ter dimensão. A gente não tem controle sobre o que é que está acontecendo. E a gente não sabe nem quantas infecções existem hoje, como a gente não sabe quantas podem acontecer, a gente não sabe quantas mortes podem acontecer, porque a gente não tem teto disso. Tudo que está acontecendo ao vivo, e a gente está tentando lidar com uma realidade, com uma situação que a gente não tem controle e que, como a gente não tem precedente, a gente sabe muito pouco de como lidar com isso, né? E aí a gente não sabe, portanto, quanto tempo vai durar. A gente não sabe quanto tempo vai durar para a gente conseguir controlar essa epidemia que a gente está enfrentando. E, portanto, a gente também não sabe quanto tempo a gente deve ficar isolado, né? E esse é um processo de aceitação, né? Por isso que eu falei de sair da negação, porque a gente tem que aceitar que a gente está navegando num cenário muito desconhecido, e que a gente não sabe mesmo o que é que a gente está enfrentando, não em termos do vírus, né? Isso a gente vai entrar nessa parte do que a gente sabe. O que a gente sabe? A gente sabe quais são os sintomas, a gente sabe quais são os efeitos do vírus no organismo, a gente sabe uma taxa de mortalidade em termos de infecção, né, de contaminação, e a gente sabe as formas de infecção, a gente sabe a velocidade e a facilidade com que esse vírus se propaga, e a gente tem algumas experiências anteriores. Como é que outros países enfrentaram essa emergência? Não resolveram ainda. A gente não tem uma nação que resolveu completamente essa situação dessa epidemia. Então, essas são as coisas que a gente sabe. O mar do que a gente não sabe é muito maior do que o que a gente sabe, né? E a gente estava falando, né, dos números oficiais, por exemplo. Esses números oficiais estão lidando com uma metodologia que é isso, são poucos laboratórios que conseguem fazer esse exame e que demoram muito para a gente conseguir ter acesso a esse número. Então a gente está trabalhando hoje com um número que é muito anterior, número pelo menos de uma semana atrás. De quem? De quem faz o exame. Quem está fazendo o exame? Hoje só faz o exame quem dá entrada num hospital com sintomas graves. Quem não dá entrada no hospital com sintomas graves não faz exame. Isso quer dizer que tem muito mais contaminado. Esse número que a gente vê diariamente sendo atualizado são números de entradas com sintomas graves nos hospitais há pelo menos uma semana. A gente está lidando então com um número muito defasado, e a gente não consegue pegar o dado atual e correto. A gente está nadando num mar totalmente desconhecido. A gente não sabe qual é o número de casos que existem hoje, né? E é isso que é tão maluco, e é isso que a gente precisa aceitar, porque às vezes a gente tem a gente como está naturalmente no nosso dia a dia acostumado com uma situação mais ou menos previsível, a gente está nadando num mar que a gente não tem nada de informação para a gente conseguir de fato se apegar e falar, não, essa informação está certa.
Não tô falando de fake news, né, nesse momento, né? A gente está falando de dados. Então, esses números que a gente tem hoje, eles são defasados, eles são subnotificados, a gente não sabe quantos eles são, quantos casos são de fato, a gente não sabe quantas mortes já aconteceram hoje por causa do coronavírus. A gente sabe um número confirmado, ou seja, de pessoas que fizeram esse exame. Eu vou dar um exemplo de por que isso é tão grave, né, da gente não ter esses dados. Eu não sei quem está acompanhando os números diariamente. Quem está acompanhando os números diariamente deve ter visto que de anteontem para ontem você teve uma pequena desaceleração no crescimento dos casos. Então você olha para o número que a gente tinha anteontem e para o número de ontem, cresceu, mas cresceu a uma taxa menor. Isso, o que isso quer dizer? Se a gente não sabe quando é que esses exames foram colhidos, se a gente não consegue ter um acompanhamento dia a dia, se a gente não está fazendo o exame e tendo o resultado num tempo melhor, e se a gente não está testando as pessoas, isso quer dizer que a gente não pode afirmar nada a partir desse número. A gente não pode afirmar absolutamente nada a partir dessa noção de que o número oficial de infectados cresceu menos do que o que estava crescendo. Então a gente não pode dizer que a gente está tomando medidas efetivas. Entende? A gente sem dados, a gente não consegue entender e medir se a gente está tendo sucesso ou fracasso nas nossas estratégias de combate à infecção. Isso é muito sério, porque a gente não consegue entender se a forma como a gente está agindo está certa, se está funcionando. Então, por exemplo, a gente já está há mais de uma semana em isolamento social e a gente não consegue entender ainda se o quanto é que isso está impactando, né? E não vai conseguir entender tão cedo. Isso que é complicado, porque esse número ele é muito incerto. Então, e aí, junto com isso, a gente está entendendo que a gente está numa situação de caos e que a gente não consegue fazer um planejamento, porque a gente também não sabe quanto vai durar, né? Bom, dito isso, o que é que eu queria entender? É entender como é que os estados, incluindo o Brasil, estão respondendo a isso. E uma das coisas eu já meio que comecei. Se a gente não está tendo estrutura para testar as pessoas, fazer exame e conseguir ter o dado o mais atualizado possível, a gente está com uma deficiência séria de capacidade do Estado de ação. A gente não está conseguindo tomar medidas, e aqui eu não estou nem falando ainda, eu vou falar, de estrutura hospitalar para receber doente. Eu estou falando de estratégia de ação para a gente conseguir conter a epidemia. Porque quando a gente está falando de um caso epidêmico, né, quando a gente está falando de epidemia, não é só cuidar de pessoas doentes. É a gente cuidar de um processo social que está acontecendo em que várias pessoas estão se contagiando com isso. Como é que a gente controla isso, né? É isso que é complicado. Então, numa situação como essa, como é que os estados estão lidando, né, com esse caso? A primeira coisa é entender. Os estados eles vão lidar com isso a partir das suas capacidades de ação e as suas capacidades de estratégia. Isso envolve ciência, isso envolve sistema de inteligência, isso envolve sistema de saúde também, né? Então, a gente vai entender essas tomadas de decisão a partir dos dados que você tem, para você entender o que é que você faz. E aí, eu queria lembrar vocês, eu não sei quem está acompanhando, os dados, a maneira como a China enfrentou essa situação, a maneira como a Coreia enfrentou. A China, ela fez o que eles chamam de lockdown, né? Você colocou todo mundo para ficar em casa e foi trabalhando a partir dessa estratégia de isolamento social. A Coreia, ela usou muito mais um sistema de inteligência. Então, ela começou a entender
quem é que estava pegando, testar todo mundo, fazer drive-thru de teste, então muita gente sendo testada, entendeu, aquela pessoa deu positivo, a gente vai rastrear o celular dela e entender por onde ela passou, quem esteve num círculo de cerca de 100 metros dessa pessoa, a gente vai convocar para fazer teste e vai testar, e se der positivo, a gente vai jogar para quarentena. Todo mundo que testa positivo, então, vai para quarentena e a gente vai tentar entender por quem essa pessoa passou para também fazer o teste. E essas duas estratégias foram estratégias que funcionaram. Né? Então a gente tem esses dois exemplos como exemplos que funcionaram. E esses dois estados, principalmente aí falando da Coreia, só conseguiu fazer isso porque dispunha de capacidade para fazer isso. Né? Então quando a gente chega no momento como que a gente está vivendo, de um profundo desconhecimento, a gente está enfrentando uma situação, né, completamente nova, a gente não conhece o que é que está acontecendo, é essa capacidade estatal anterior, né, que possibilita a gente agir com o que está acontecendo. Né? E aí, o caso da Alemanha, por exemplo, ele é um caso que pode ser explicado muito mais pela estrutura hospitalar. Eles estão com bastante caso, mas eles não estão com muitos óbitos. Então eles têm uma estrutura hospitalar que é muito melhor. Né? Então esses três casos mostram capacidades de ação que são distintas e que conseguem responder a uma situação como a que a gente está vivendo de formas diferentes. Né? E aí, entendendo que não é só a estrutura hospitalar, a gente também tem que entender essas capacidades de estratégia, de levantamento de dados, de inteligência. Se a gente não tem isso, a gente não consegue enfrentar. E aí por isso que eu estou chamando a atenção para esse monte de coisa que a gente não sabe. A gente não está sabendo os dados e, portanto, a gente tem pouca capacidade de ação. O que é que a gente está lidando com o cenário? O que as pessoas têm feito? Construído hospitais de campanha, né, para lidar com o fogo pegando fogo. Lidar com o mundo pegando fogo, com os casos que vão aparecendo, e a gente vai tentar cuidar desses doentes. Em termos de estratégia, aí a gente tem duas coisas. Uma, a estratégia dos governos estaduais, que em geral estão sendo de medidas de incentivar o isolamento social, né, para fazer o enfrentamento da epidemia. E de outro lado, a gente tem isso totalmente desvinculado com o que a gente tem ouvido aí do governo federal, né? Que tem desincentivado o isolamento, que tem chamado as pessoas para a rua, né? E fazendo manifestações na imprensa, em cadeia nacional, para que isso aconteça. Né? Então, se a gente não tem dados, como a Coreia tinha, se a gente não tem uma estrutura de hospital, como a Alemanha tem, se a gente não está fazendo esse lockdown como a China fez, a tendência é que a gente vá pelo caminho da Itália, que é o caminho justamente de quem menosprezou a epidemia e que está lidando com um número muito crescente de mortes, né, diárias no seu país. Né? Então, eu acho que é isso que é importante a gente entender que caminho que a gente está tomando. Né? O que eu queria levantar, né, porque como eu estou tentando fazer essa ponte entre o que está acontecendo agora e quem a gente quer ser, né, no futuro, é entender, por exemplo, se a gente quer ser a Coreia, né, que é um estado que tem um processamento de dados muito grande, né, que consegue levantar dados, mas que, por outro lado, está aí fazendo essa leitura dos celulares das pessoas para fazer mapeamento do vírus. Se a gente entende que isso é algo bacana num momento de epidemia, a pergunta é, isso faz sentido também quando a gente não está num contexto como esse? Né? É essa estrutura que a gente quer para o Estado, né? Em outras palavras. Né? Bom, então, no Brasil, a gente não tem esses testes, os testes estão demorando para sair o resultado. Conclusão, a gente não tem controle.
né, do que está acontecendo. Né? E eu acho curioso, e eu queria chamar a atenção para isso, dessa coisa que tem se falado muito, né, sobre o vírus ter sido inventado pela China. Não sei se vocês já devem ter ouvido isso, que o vírus foi inventado pela China para poder comprar ações das bolsas de valores quando as ações baixarem. Você pensa, é um vírus novo. O vírus, gente, independentemente se ele é criado em laboratório ou não, ele é algo muito mutável. Você não consegue controlar o que ele vai ser amanhã, um vírus, né? E aí você vai e inocula na sua própria população um vírus, sem saber o que é que vai acontecer. Imagina se você é uma economia que está dando certo, né? Que você está conseguindo aí ter uma economia superaquecida já há tanto tempo como a da China, você vai lá e inocula um vírus que você não sabe quais vão ser as consequências, né? Você não tem controle disso. Então não tem nem pé nem cabeça a gente pensar que esse vírus foi inventado pela China e aplicado no seu próprio território ali, né? Se eles quisessem causar tudo isso, teria no mínimo ter feito isso fora do país deles, né? E bom, e aí entra nesse caso mais uma coisa dessa teoria, né, de análise de políticas públicas, que é entender federação. Então essa diferença de ação do governo federal, dos governos estaduais. A gente tem aí, então, alguns embates, né, não só dos governos estaduais, né, mas como os governos municipais. E é curioso, porque governos municipais e governos estaduais são os governos que estão mais próximos das pessoas. Né? Eu não sei se vocês conhecem, mas, em geral, no interior você tem proximidade com as pessoas que trabalham numa prefeitura, por exemplo. Né? Então, você conhece as pessoas que estão ali, você conhece seu território. E são essas esferas que estão tentando fazer uma ação que, reconhecidamente, como no caso da China, tem alguma eficácia para resolver as questões. Né? E, de outro lado, um problema sério de coordenação, que a coordenação é você ter a orquestração das ações das diversas esferas. Então, ou, por exemplo, dentro de o mesmo governo, né, governo estadual ou governo federal, conseguir fazer com que todos os seus ministérios estejam trabalhando de uma forma conjunta. Né? E a gente aqui, pensando federação, de entender que todo mundo, né, governos públicos, o governo federal e o governo estadual e os municipais, estão trabalhando de forma coordenada. Né? Não está cada um atacando para um lado. E isso é um problema sério que a gente está vivendo hoje, de uma descoordenação disso. Né? Você vê que os governadores estão tentando, entre eles, se juntar para conseguir lidar com as questões, porque você não tem uma coordenação que seria a coordenação do governo federal, que não está tomando essa atitude. Né? Bom, e aí com isso, eu não sei quem viu o pronunciamento do Mandetta ontem. O Mandetta fez um pronunciamento ontem, que ele está tentando falar, né, foi logo depois do pronunciamento do Bolsonaro, e ele critica a quarentena porque ele diz que está sendo mal feita, né? Ele está dizendo que está sendo feita de qualquer jeito. Qual que é a questão? A gente nunca fez uma quarentena. Eu acho que a gente está vivendo um momento único em que a quarentena nunca foi feita. A gente está vivendo esse processo de isolamento social. Então é óbvio que a gente vai ter problemas logísticos, é óbvio que vai ser imperfeito, que precisa ser pensado e burilado. Mas no momento como a gente está, como eu falei lá no começo, navegando em águas absolutamente desconhecidas, a gente não sabe por onde esse vírus está circulando nesse momento, a gente não tem ideia disso. A primeira coisa é tirar todo mundo da rua para que você não cresça essa epidemia que está acontecendo. Né? Então, você fazendo isso, depois você vai ajustar as coisas para você conseguir fazer com que algumas coisas funcionem e não prejudiquem a subsistência das pessoas. Né? E aí, o que eu queria chamar a atenção? Que é algo que para muitos já pode estar mais claro, para outras pessoas talvez não tanto. Essa ideia de que é uma gripezinha, de que é um resfriadinho, é muito curioso isso, né? Porque isso é um ponto de vista absolutamente individual.
Quando a gente fala disso, a gente está falando de uma parcela da população que não vai sofrer tantos sintomas, ou se sofrer, vai ser provavelmente atenuado. Mas isso não é algo social. Isso é algo individual que algumas pessoas vão passar. Socialmente, o que a gente sabe, né? Voltando para aquilo que a gente sabe que ele se espalha muito e que é um vírus novo e que, portanto, as pessoas não têm uma imunidade com ele. Então, socialmente, se a gente deixa as pessoas soltas, as pessoas vão pegar esse vírus porque ele se espalha rápido, muita gente vai ficar doente, embora seja uma parcela pequena da população que vai ter uma gravidade maior, que vai precisar de hospital, mas num número muito grande de pessoas, mesmo um percentual pequeno, é um número enorme. Principalmente quando você tem uma estrutura hospitalar que não é tão grande, né? Que mesmo no dia a dia ainda tem dificuldades de atuação. Porque, vamos supor, a gente também pode dizer, a gente não vai ter hospital para lidar com um momento como esse todo para sempre. Porque, afinal, muito leito, a gente está construindo aí, em alguns lugares, mais de 2.000 leitos, né? Talvez se esses leitos fossem fixos, fossem leitos ociosos, né? Leitos de mais alta complexidade. Beleza. Só que a gente está justamente, então, tendo que lidar com outras coisas para que esse número não seja tão grande, né? E é isso, por isso que a ideia é um problema social de saúde pública. A gente não tem que só lidar com um número de pessoas que não vai desenvolver sintomas graves da doença. A gente tem que lidar com um número grande de pessoas que vai precisar de atendimento hospitalar. E não é só pensando no coronavírus isso, é pensando na dinâmica social de necessidade de equipamentos de saúde. Por quê? E aí a Itália já está vivendo essa realidade. A gente tem uma sobrecarga do sistema de saúde, em que pessoas que têm alguma necessidade de atendimento de emergência batem e voltam, e não conseguem ser atendidas ali naquele contexto, né? Bom, nesse sentido, a gente está vivendo uma realidade muito maluca, porque a gente tem governos, em geral, com uma tendência neoliberal. O que é isso, né? É Estado mínimo. Lembra aquilo lá no começo que eu falei? Qual que é o básico do Estado? É fazer a regulação da economia, fazendo a cunhagem das moedas, né, ou a impressão de dinheiro, fazendo a manutenção dos contratos, garantindo que os contratos vão ser respeitados, mantendo a ordem, né, e a defesa do país. Não se tem em mente muito além disso quando a gente fala de Estado mínimo, né? Então os governos que defendem esse tipo de estrutura estão tendo que atuar para fazer outro tipo de ação que não era o que eles estavam preparados para fazer. Então, por exemplo, para que esse governo entrou hoje, hoje não, né? Nesse momento no Brasil? Ele estava entrando pensando numa perspectiva de desenvolvimento de políticas de enxugamento do Estado, de tornar o Estado mínimo. E, de repente, ele está precisando lidar com uma situação em que as capacidades do Estado, que foram construídas historicamente, estão sendo absolutamente necessárias para fazer o enfrentamento disso. Vocês pensem, se a gente estivesse vivendo isso antes do SUS, o que é que o Brasil estaria passando nesse momento se a gente não tivesse a estrutura pública do SUS que a gente tem hoje, né? Que num pensamento neoliberal não existiria. Por quê? E aí agora a gente pode fazer e pensar no sistema de saúde americano, que é um sistema completamente privado. E que, não sei se vocês estão acompanhando, é o país que a OMS já falou que deve virar o próximo epicentro dessa epidemia. Os casos estão crescendo muito nesse país, né? E aí, esses governos, então, neoliberais, esses governos que pensam o Estado mínimo, estão tendo que pensar em políticas emergenciais e sociais que não era o que eles estavam pensando. Como é que a economia funciona, né, em geral? Não sei se vocês já notaram, as oscilações de mercado, elas acontecem
é quando você perde a previsibilidade. Então, a economia, ela quer segurança e algo previsível. Então, quando você tem um governo neoliberal ali, ele está pensando só nessa perspectiva de controle, de manutenção, de previsibilidade, que não é o que a gente está vivendo hoje. Então, está fora da lógica dessas pessoas pensar numa emergência como essa. E aí, o que acontece? E independentemente da maneira como a gente lidar com isso, a gente vai ter, de um lado, a perda de força de trabalho. Então, as pessoas estão falando muito, né? A gente precisa não ir... a gente não pode prejudicar a economia. Né? Agora, vocês pensem, um monte de gente ficando doente junto, um monte de gente morrendo. O que é que isso vai significar para a economia de qualquer jeito? Né? As pessoas acho que não estão querendo aceitar que a crise econômica vai vir independentemente se as pessoas saírem na rua ou não. É um fato dado. Isso vai acontecer. E de um lado ou de outro, a gente vai ter, então, perda de força de trabalho, de um lado, e perda de mercado consumidor. Porque se as pessoas estão ficando doentes, se as pessoas estão morrendo, as pessoas também vão deixar de consumir. Então, se a gente deixar isso crescer, provavelmente a gente vai ter uma crise muito maior do que a que a gente teria se a gente fizesse a contenção desse vírus agora, fazendo esse isolamento social, parando a economia. Né? E com isso, o que eu estou querendo pensar com vocês, e aí eu vou encerrando aqui a fala e aí abrindo para a gente trocar um pouco. Tá? Entender que se lá no começo o Estado ele funcionava a partir dessa noção de defesa, né? Ou seja, defesa tanto interna de manutenção da ordem, quanto defesa externa de outro Estado invadindo, a gente tem que entender que um problema de saúde, como esse, ele é um processo de ataque à população, ao país. Né? Então a gente tem que entender que uma política pública de saúde, por exemplo, nesse sentido, pode ser entendido também dentro dessa função defesa. Né? Porque se a gente não cria a barreira para enfrentar esse tipo de situação quando ela aparece, e aí é isso, o Estado ele começa pensando nesse tipo de adversidade, né, para proteger as pessoas daquele lugar. Se a gente não cria, né, uma estrutura que dê conta disso, a gente vai estar completamente órfão quando algo acontecer. Né. Eu estou dizendo isso porque a gente tem alguma estrutura instalada, o SUS está aí, mas a gente sabe também que o SUS ele é defasado. Né? As pessoas xingam muito o SUS na classe média, porque ele é defasado. Né? Porque falta investimento ainda no SUS, porque ele poderia ser melhor. Poderia, mas ele é algo que a gente tem, que a gente conquistou ao longo desse tempo e que funciona como uma barreira de defesa num caso como esse que a gente está vivendo. Né? É a capacidade do Estado de agir quando algo acontece como isso. E aí entender que num processo como a gente está vivendo, que a gente não sabe muitas coisas, a ciência é um caminho muito importante, e essa interlocução entre a ciência e o Estado é um caminho muito importante para a gente entender como agir numa situação como essa. Né? Entendendo, por exemplo, esses casos que tiveram um pouco mais de sucesso no controle da epidemia, desenvolvendo e investindo em pesquisa para que a gente possa estar mais municiado quando esse tipo de coisa acontece. Eu não sei quem acompanhou hoje, teve um encontro importante do G20 falando sobre isso que está acontecendo, e essa foi uma das teclas que eles bateram, falando exatamente de que a gente precisa entender que o investimento em pesquisa ele é um investimento na defesa da humanidade, né? De conseguir fazer mais e melhor pelas pessoas. E infelizmente não é o cenário que a gente tem aqui no Brasil, né? De apoio à pesquisa, ao desenvolvimento da ciência. Né? E aí eu queria só pensar nessa interlocução da ciência com o Estado e lembrar vocês, eu não sei quem assistiu Chernobyl. Chernobyl é uma microsérie da HBO que fala sobre o caso de Chernobyl lá na União Soviética. Né?
quando a gente estava vivendo uma situação também sem precedentes, né, em que você não sabia o que é que estava acontecendo ali e que você tinha uma interlocução importante entre ciência e Estado, entre tomada de decisão estatal e a ciência que estava gerando informações e tentando entender o que estava acontecendo. Lógico, a gente está falando, quando a gente fala de Chernobyl, a gente também está falando de um Estado que não é um Estado democrático, né? Então tem outras camadas ali. Mas entendendo, eu acho que é um lugar, é uma série que talvez traga alguns insights importantes de entender essa relação entre ciência, levantamento de informações e como é que o Estado age a partir disso, né? Bom, então era isso que eu estava querendo levantar assim na live de hoje, falar sobre essa questão da capacidade de resposta do Estado e essa sair da negação, né? Entender que a gente está vivendo uma situação realmente única sobre a qual a gente não tem controle. E quando a gente tá dizendo, quando eu estou dizendo a gente, eu estou dizendo pessoas humanas, tá? A gente está vivendo uma situação sem precedentes e que a gente não tem controle, não sabe como é que isso vai acontecer. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar em isolamento, nem nada. E aí, só para dar uma pincelada antes de abrir para as perguntas, na terça-feira, né, a ideia é a gente falar sobre a renda mínima, essa janela de oportunidade que está aparecendo e entendendo essa lógica de você ter uma renda mínima a partir dessa dimensão econômica, né? Por que nesse momento de crise econômica é isso? Muito obrigado, Eduardo. Segunda-feira, não era terça-feira a live. Na segunda-feira, a gente falar sobre as relações econômicas e por que no momento de crise econômica a gente começa a falar sobre renda mínima, sobre renda básica, né? Como é que isso... Por que a gente fala disso nesse meio tempo e falar sobre economia, portanto, nesse meio do caminho. Ufa, falei um pouquinho. Vou abrir para as perguntas. Eu vi que já bastante gente falou coisas aqui. Eu vou pegar da do Eduardo aqui, Kozovics. Você acha que as pessoas, em geral, irão perceber melhor a importância do Estado e da não privatização de áreas fundamentais? Cara... Não sei. Eu acho que essa é uma das motivações de fazer essas lives aqui. Da gente entender que... Porque as pessoas, quando pensam em política social, elas pensam em Bolsa Família, né? Que é injeção de recurso direto para as pessoas. E a gente, pensando, por exemplo, no SUS, a gente está falando de recurso indireto, na forma de serviços para as pessoas. Então... Se a gente fosse seguir à risca a ideia de um governo neoliberal, não é só que seria terceirizado, né? Isso não seria... Seria privatizado, exato. Seria privatização, seria totalmente privado. Isso quer dizer que não teriam ações públicas para isso. O que eu acho que a gente... cabe a nós como missão, exatamente para o dia seguinte disso, é entender e fazer a batalha da disputa de narrativa nisso, a importância de você ter alguém pensando o macro, pensando o que é público. Porque o mercado, ele não está interessado nisso. Isso não é o mote de ação dele. E a gente vai falar disso, a minha ideia é abordar um pouco dessas dinâmicas de mercado, né? Falar um pouco de demanda e oferta que tem a ver com essas relações econômicas. A ideia é abordar nessa live de segunda, que é falar um pouco de economia. E o mercado ele quer lidar com a demanda. Então, quando a gente está falando de algo público, por exemplo, ninguém sabia que isso ia ser uma demanda. De repente isso virou uma demanda. Se a gente não tivesse o SUS, a gente ia estar muito mais mal das pernas do que o que a gente está, né? Então, eu não sei se se as pessoas vão perceber melhor a importância do Estado e das políticas públicas, né? Ver se tem mais perguntas aqui. Sobe mais, amigo, tem altas perguntas já. Aí eu vou olhar lá depois, mas quem puder, repete aí, gente, para não precisar subir muito, que já faz muito tempo que eu estou falando. Ivan, se o governo investisse em algum lugar agora, você acha que o caminho
Seria na inteligência ou na produção do teste ou o quê? Bela, a gente está apagando um incêndio, né? A gente está apagando incêndio. A gente teria que investir no máximo de coisas possível nesse momento. Por exemplo, investir em teste é investir em inteligência. Né? Se a gente investe em teste, a gente aumenta o número de pessoas testadas, a gente qualifica e melhora a informação que a gente tem para poder lidar com isso. É inteligência fazer o investimento em teste. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa investir para lidar com um incêndio maior, que é cuidar dos doentes. Então você precisa, por exemplo, investir em insumo hospitalar, né? EPIs, álcool em gel, máscara, leitos hospitalares, respiradores, que é uma das coisas mais importantes e mais caras, né? A gente precisa investir nisso também para lidar com o que está acontecendo. Então, por isso que eu tomo a importância da gente pensar na capacidade de ação, não quando a merda está acontecendo, né? Não quando a gente está um incêndio pegando fogo. A gente precisa pensar a atuação e a existência das políticas públicas já antes das coisas acontecerem, né? Eu acho que isso que é importante a gente ter essa dimensão. Quanto mais preparada a gente tiver, melhor a gente age, né? Beleza, eu vou subir então, né? Porque não tem mais perguntas para cá. Tá. Thales, é necessário fechar as indústrias não essenciais, por exemplo? Qual o sentido de haver funcionamento de uma fábrica que produz equipamentos para carros, etc.? Cara, eu fiquei me perguntando esses dias isso, assim, né? O que é essencial? Em que sentido, né? Porque os contratos estão correndo, por exemplo, assim, a pessoa tem que devolver uma casa para aluguel, ela vai precisar comprar material de pintura para poder pintar uma casa e devolver. E se ela não fizer isso, ela vai ser multada. Isso é essencial? Eu acho que sim, né? Tipo, para essa pessoa ela vai ter que achar isso. Então, esse material precisa acontecer. Eu acho que a discussão do que é ou não essencial, ela é muito delicada nesse momento, né? Então, por exemplo, se ninguém produz equipamentos para carros, se uma ambulância, por exemplo, para de funcionar, como é que você repõe as peças dessa ambulância, né? Então, tipo, a gente está falando, e aí é isso que eu vou entrar na live próxima aí, a gente é um mundo muito interdependente. As coisas dependem umas das outras. Então a gente não consegue nem ter ação de emergência se essas outras coisas não estão acontecendo. Então é muito delicado a gente conseguir entender o que é essencial e o que não é, né? Eu acho que isso é uma questão a se pensar, né? Amigo, você acha que ele vai cair? Olha, ele está fazendo... Eu acho muito louco isso, né? Porque a pessoa tem falado tanto, né, numa conspiração, numa eleição que não foi legítima, que foi fraudada, e ao mesmo tempo ela não tem esse tato político, né? E portanto está cavando a própria queda. Eu não sei se ele vai cair, né? A gente não tem essa resposta, mas tudo está indicando que em algum momento sim. Se vai ser antes ou depois dessa epidemia, depende do grau de radicalização e do que acontecer com essa epidemia, né? Eu acho que é isso. Deixa eu ver. Aqui não é uma pergunta. Laísa. Já foi comprovado cientificamente o processo de evolução do vírus até o que temos hoje. Não sei se eu entendi, amiga. Sendo frio e realista, infelizmente muitas pessoas morrerão por conta da ignorância. Sim, a gente não sabe nem quantas são. Isso que é o pior. Aqui em Bragança aumentou muito o fluxo depois da fala do presidente. É claro, você tem uma autoridade, a autoridade máxima do país, falando justamente que não é pra gente parar, que é pra gente seguir agindo normalmente, né? E isso é bem sério, porque a gente não vai sentir, isso é uma coisa de quem está pensando no curto prazo e entende só o que está acontecendo no momento. E perde de vista, por exemplo, aquilo que eu falei lá no começo, que o número de casos oficiais não é o número de casos reais, né? E que ele não consegue entender que a curva de casos que a gente está vendo agora, daqui a pouco vai ser a curva de mortes e de procura de leitos hospitalares, que já está crescendo. Então a pessoa não está conseguindo entender aonde que a gente pode chegar. É isso que é delicado, né? Tem mais perguntas agora desse momento? Deixa eu ver. 20 mortos hoje. Só no dia de hoje, é isso? Eu não tinha visto, não. Com o governo negando a gravidade da situação, o que podemos fazer no contexto diário, Marcelo?
Cara, é uma outra coisa que eu tenho pensado também. O que a gente, individualmente ou coletivamente, né, aí fazendo a interlocução com as outras pessoas, o que é que a gente pode fazer? Eu acho que é o que a Bendita Semente, aqui a Tayla está falando aqui, isolamento, a gente precisa fazer isolamento de um lado, mas sim, a gente também precisa fazer a disputa de informação, a disputa de narrativa. E uma das coisas que eu estou tentando também ajudar nesse processo aqui de fazer essas lives é de disseminar informação, né? Porque eu sou uma pessoa compulsiva com informação. Então, eu tô, nesse momento, assim, super ansioso e procurando informação. E a maioria das pessoas não busca quase nada de informação e as informações chegam. Então, eu acho que são essas duas coisas. É a gente se isolar, por um lado, e de outro, fazer a batalha da informação. Fazer aí a disputa de narrativa, procurando esses argumentos que convençam as pessoas de que embora talvez ela não desenvolva um resfriado ou uma pneumonia, né, uma coisa mais séria, ela é vetor. No mínimo, ela é vetor. E sendo vetor, ela pode transmitir para de 2 a 3 pessoas num curto espaço de tempo, né? E isso é importante de entender. As pessoas têm uma dimensão muito individual. E essa situação que a gente está vivendo está exigindo a gente pensar coletivamente, pensar socialmente. E se a gente ficar pensando individualmente, é natural que a gente vai ter uma tragédia sem precedentes mesmo, assim. Vamos lá, voltando aqui. Total. Aqui no condomínio onde eu moro, que geral é proletariado ou autônomo, após a coletiva do Inominável já estavam na área externa. Então. O impacto de alguém que influencia, né? E as pessoas votaram pensando numa coisa, mas esquecendo que você está dando autoridade para alguém falar, né, e tomar ações. Os Estados Unidos ultrapassou a China e já são os mais infectados no mundo. 30 mortos no Brasil, 20 mortos no Brasil, 655 mortos na Espanha, 712 mortos na Itália, dados diários, né? E, de novo, esses são os dados oficiais. E acho que isso é importante a gente sempre ter em mente. A gente não está lidando com uma notificação compulsória que a gente sabe quais são os casos que a gente tem. Esses são os dados que a gente tem e eles são imprecisos. E falando do Brasil, muito imprecisos. Então, provavelmente morreram bem mais de 20 pessoas hoje disso do coronavírus. Larissa, acho imprescindível pensarmos na questão de responsabilidade do Estado, na sua existência e tamanho e financiamento da iniciativa privada para a movimentação da economia. Pois, diferentemente de 2008, a crise econômica vem através de uma crise na área da saúde. Financiamento da iniciativa privada para a movimentação da economia. Eu acho que isso ainda a gente está pensando no dia seguinte, né, Larissa? Do que a gente vai viver na retomada, né? Porque no momento, a gente está apagando um incêndio muito grande, né? Eu acho que a gente tem que pensar nas pessoas físicas, na subsistência das pessoas, como as pessoas podem persistir vivas, antes de pensar em uma economia. Porque eu tenho pensado muito nisso. A economia tem de servir a humanidade, e não a humanidade servir a economia. Talvez as bases de economia que a gente tenha hoje, aliás, eu me arrisco a dizer que, sim, não são as ideais para a gente viver de uma forma mais ou menos razoável, né, em termos sociais. Então a gente precisa, num momento como hoje, que a subsistência das pessoas, seja por motivo de saúde, seja de motivo socioeconômico, está ameaçada, a existência delas, a gente precisa pensar, antes de tudo, nessas pessoas físicas que estão sofrendo aí com essa crise, né? No Guarujá, muitos trabalhadores na rua, e depois do pronunciamento aumentou a população nas ruas. Falamos sobre isso. Aí, enfim, a Natália está conversando ali com a Larissa, tem me questionado sobre o fato de não estarem falando nada sobre a África. Busque brevemente e não encontre informações. Já tem algumas coisas, viu, Taíla? Algumas coisas de dados, já tem lugares que estão infectados, mas eu imagino que, como a gente lida com dados oficiais, se aqui no Brasil a gente tem
problemas de gerar esses dados oficiais, você imagina na África, que tem uma capacidade estatal muito menor do que a gente tem aqui, né? Então eu imagino que a gente também tem uma dificuldade de falar de lá, porque a gente tem pouco dado do que está acontecendo. Os olhos não estão voltados para lá. Isso tem motivos sociopolíticos, né, que a gente sabe disso, e tem um outro motivo que também cada um está olhando para o que está acontecendo ali. Então não tem gente que está pesquisando a África, né? A gente está tentando entender cada um o seu país, entendendo o que é que a gente faz para melhorar aquilo lá. Mas é um fato, os países desenvolvidos eles tinham que não só estar cuidando de si, como cuidando dos outros. Mas está aí os Estados Unidos mostrando que talvez nem de si as nações desenvolvidas consigam cuidar, né? Quanto mais cuidar dos outros. Rita Miranda, os pontos de culturas mineiros já estão se articulando para que se crie um edital através do Fundo de Cultura. Acho válido. É isso. É o que eu acho que a gente pode entender o momento atual de injeção de recursos nesse tipo de coisa, mas para lidar com a maneira como a gente está vivendo em isolamento, isso fica mais complicado, né, de lidar. Não é terça-feira. Esse assunto eu vou tratar na segunda-feira. A ideia dessa dinâmica econômica, né? Bom, gente, estamos acabando aqui, 1 minuto e meio para a gente encerrar. Eu queria agradecer vocês que participaram aqui, foi massa, a gente teve bastante pergunta, espero que tenha ajudado a entender. Eu vou tentar ver se eu consigo, mas eu acho que sim, deixar disponível essa live não só pelas 24 horas seguintes, mas aí depois para a gente ir reflexão exatamente o que vem pela frente. Isso, sim. E é isso, então, gente, boa noite, até segunda-feira. Quem achou massa, volte e ajude a espalhar para a gente poder bater mais papo aí e aprofundar essas conversas. Beijinho, até segunda-feira, boa noite.